Neste vídeo eu vou te explicar tudo sobre o benefício do auxílio por incapacidade temporária rural lá no INSS, ou seja, sobre o benefício do auxílio doença rural no INSS, como é que o segurado consegue, quais são os requisitos, qual a forma que o segurado faz para ter direito a este benefício previdenciário. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifique INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E o benefício do auxílio por incapacidade temporária rural, ele é um benefício pelo qual o INSS administra e tem o dever de conceder ao segurado que é segurado rural e, no caso, ele possui alguma doença ou alguma condição que o incapacita temporariamente para o trabalho. Antigamente, esse benefício ele era conhecido como auxílio doença rural, mas hoje o nome correto é auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Porque ele está temporariamente incapacitado para exercer o seu trabalho habitual. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui o conteúdo ele é pensado para ajudar o segurado ou o profissional a exercerem o direito previdenciário de forma correta ou para pedir o benefício previdenciário da forma mais assertiva possível ao INSS. Como eu já expliquei, o auxílio por incapacidade temporária, ele é o antigo benefício do auxílio doença rural, e uma das principais dúvidas de quem está iniciando na carreira previdenciária ou do próprio segurado que está precisando deste benefício é como solicitar esse benefício ao INSS, porque se você for lá no meu INSS, você não vai encontrar o requerimento específico, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio doença no INSS. Quando você vai requerer este benefício lá na plataforma do meu INSS, você vai simplesmente agendar a perícia médica. Então você vai lá, entra no aplicativo do meu INSS e vai procurar o ícone da perícia médica e vai agendar a primeira perícia no INSS. Ao você agendar essa perícia, você está formalmente solicitando o benefício do auxílio por incapacidade temporária. No caso, se for rural, você vai informar que o benefício é rural neste requerimento que você vai solicitar lá na plataforma do meu INSS a perícia médica. Então, o próprio sistema ele vai perguntar se é rural ou se não é, ou se é outra modalidade. Na realidade, o sistema ele pergunta se é empregado ou é não empregado. No caso do rural, vai ser não empregado. Para esclarecer sobre esse benefício do auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença rural, eu vou explicar um pouquinho sobre as regras para a concessão deste benefício. O que é o auxílio por incapacidade temporária rural? Este benefício do auxílio por incapacidade temporária, ou auxílio doença rural, ele é um benefício que substitui a renda do trabalhador que fica temporariamente incapacitado para exercer a sua atividade laboral. Ou seja, se ele é um trabalhador da roça, acontece alguma situação que faz com que ele não consiga ir para a roça exercer a sua atividade laboral, por algum motivo, ou por acidente, ou por doença, ou por qualquer outro motivo de saúde, ele não consegue ir lá e exercer a sua atividade habitual. Ele é devido a partir do momento que o segurado se torna incapaz para o trabalho. Por isso que é importante para o segurado que é rural requerer este benefício assim que acontece a incapacidade rural, porque ele diferencia-se um pouco do trabalhador normal, do trabalhador que é empregado. O empregado, os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa e depois vai ser o INSS. Já o segurado, que é segurado especial, ou seja, que é o trabalhador rural, ele vai ter direito a partir do momento que ele se incapacita, ou seja, a partir do momento que ele não consegue ir lá e exercer a sua atividade rural. Mas para que ele seja reconhecida essa incapacidade, ele vai ter que passar pela perícia médica. Se ele demorar muito para pedir o benefício, ele pode perder o prazo do requerimento do benefício, ou seja, ele só vai receber a partir do momento que ele der a entrada no pedido ao INSS, ou seja,
da data que ele agendar a perícia médica. Lembrar que o requerimento do benefício do auxílio por incapacidade temporária vai ser formalizado através do agendamento da perícia médica, porque não existe o requerimento específico do auxílio por incapacidade temporária. Existe o agendamento da perícia médica, que é a formalização do pedido do benefício do auxílio doença rural, ou seja, do auxílio por incapacidade temporária rural. Para este benefício, também é importante a gente diferenciar doença de incapacidade. Não basta o segurado estar doente, porque às vezes ele tem uma doença, mas ele consegue exercer a atividade. Para que ele faça jus a esse benefício, além dele estar doente ou não, ele tem que estar incapaz para o trabalho. Incapaz, no caso, temporariamente, porque se for permanentemente, o benefício já vai ser outro. O benefício, no caso da incapacidade permanente, vai ser a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Então, é importante a gente diferenciar para que a gente peça o benefício correto, para que vocês esclareçam o cliente de vocês, ou se vocês forem segurados, para que vocês fiquem conscientes do direito de vocês. Para o benefício rural, o segurado ele tem que pedir o mais rápido possível da data da incapacidade, porque se ele demorar muito, ele vai perder alguns dias, porque o INSS só vai dar o direito a partir da data da entrada do requerimento, que é a DER. É a partir daquele dia que ele vai agendar a perícia médica lá na plataforma do meu INSS. Outra dúvida que surge quando se refere ao benefício do auxílio por incapacidade temporária é, além do requisito de incapacidade, quais são os outros requisitos que o segurado ele deve apresentar para conseguir esse benefício do INSS? Este benefício do auxílio por incapacidade temporária, ele é um dos benefícios mais solicitados ao INSS. O primeiro benefício mais solicitado é a aposentadoria. Um dos segundos benefícios fica entre o auxílio por incapacidade temporária, a pensão por morte e o salário maternidade, mas o auxílio por incapacidade temporária é o segundo benefício mais solicitado ao INSS. Ou seja, quais são os outros requisitos que o segurado deve apresentar para conseguir esse benefício junto ao INSS? Além de ele estar incapaz temporariamente para o trabalho, ele deve possuir a carência mínima necessária para se conseguir o benefício previdenciário rural. Qual é essa carência mínima para o benefício do auxílio por incapacidade temporária no INSS rural? São 12 meses de exercício de atividade rural, ou seja, 12 meses pelo menos devem ser autodeclarados lá na autodeclaração do segurado especial rural, que é um documento que vai ser apresentado quando você for solicitar o benefício do auxílio por incapacidade temporária ao INSS. Por que se orienta a autodeclarar pelo menos 12 meses? Porque é a carência necessária para este benefício. O segurado ele tem que comprovar que exerceu a atividade rural por pelo menos 12 meses anteriores à data da incapacidade dele para o trabalho. Não é 12 meses anteriores à data do requerimento, a data que ele agenda a perícia médica, mas sim 12 meses anteriores à data que ele ficou incapaz para o trabalho. Porque a data que ele ficou incapaz para o trabalho, muitas vezes não vai ser a mesma data que ele vai solicitar o benefício. Às vezes existe um lapso temporal entre essas datas. O que vai ser considerado é do dia que ele ficou incapaz, se desse dia para trás ele tem 12 meses de exercício de atividade rural autodeclarada. É também importante a gente esclarecer que existem algumas doenças ou algumas condições, como por exemplo de acidente de trabalho, que o segurado ele não vai precisar de 12 meses de carência, porque essas condições são condições especiais que não exigem uma carência necessária para a concessão do benefício. Então, esse tema de quais são essas doenças que isentam de carência já é tema para outro vídeo. Já existem vídeos aqui no canal gravados de doenças que isentam o segurado de carência para se pedir o benefício do auxílio por incapacidade temporária. Só você buscar aqui no canal vídeos, doenças que isentam para aposentadoria por invalidez ou para o benefício do auxílio por incapacidade temporária. Mas para ficar um pouco mais claro para vocês, algumas das doenças que vão isentar o segurado da carência necessária para o auxílio por incapacidade temporária são as seguintes doenças.
São doenças bastante graves, como por exemplo a tuberculose. No caso da tuberculose é ativa, porque se a tuberculose ela já passou pelo tratamento, ela não vai isentar. Hanseníase, alienação mental, no caso aí a alienação mental ela vai ter que ser uma alienação grave, neoplasia, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível, ou seja, o segurado por alguma condição ele ficou com uma paralisia, cardiopatia grave, ou seja, uma doença grave no coração, doença de Parkinson também isenta, AIDS também isenta, contaminação por radiação ionizante, hepatopatia grave, ou seja, alguma doença no fígado grave, estado avançado da doença de Paget, ou seja, são algumas doenças específicas que são graves e que vão isentar o segurado para a carência do benefício do auxílio por incapacidade rural no INSS, não só o rural, mas também o urbano. Todas essas doenças, elas isentam o segurado de carência para benefícios urbanos e também para os benefícios rurais. Como é que o segurado ele vai pedir esse benefício ao INSS, já que lá na plataforma do meu INSS não tem o serviço específico, auxílio por incapacidade temporária. Para o segurado que é rural, ele vai fazer o seguinte procedimento: ele vai entrar no meu INSS, vai procurar o ícone perícia médica, vai entrar nesse ícone perícia médica. Lá ele vai agendar a primeira perícia. A partir do momento que ele agenda a primeira perícia, ele já está solicitando o benefício do auxílio por incapacidade temporária. No dia e na hora marcado para o segurado ir ao INSS, ele vai comparecer com pelo menos 1 hora de antecedência, vai levar todos os documentos médicos no dia da perícia. Não precisa levar os documentos de agricultor, precisa levar só os documentos médicos, atestado, exame, receita médica, esses documentos. E aí ele vai fazer a perícia médica. Quando ele fizer esse procedimento, às 21 horas ele vai entrar no meu INSS e vai verificar se já tem algum resultado de perícia médica. Muito provavelmente não vai ter. O que é que ele vai fazer? Ele vai ligar para 135 e vai agendar o serviço acerto pós-perícia. É este o serviço que o segurado vai anexar os documentos da atividade rural. Não, se ele não pedir esse serviço, não vai dar certo. E não adianta pedir antes de realizar a perícia, porque o serviço ele só é liberado depois que o segurado agenda a perícia médica e depois que ele comparece à perícia médica. Então, no dia seguinte, ele liga para o 135, pede para a atendente do 135 ou para o atendente do 135 agendar o acerto pós-perícia. O atendente vai fazer esse procedimento e aí ele vai entrar no meu INSS dele e lá dentro do meu INSS vai ter o requerimento dele do acerto pós-perícia. Ele vai entrar em meus requerimentos, vai entrar dentro do acerto pós-perícia e lá ele vai anexar todos os documentos relacionados à sua atividade rural. Que documentos são esses? Documentos pessoais, identidade, CPF, certidão de casamento. Depois vai anexar a autodeclaração do segurado especial rural, depois vai anexar os documentos relacionados à terra trabalhada, depois vai anexar as provas rurais, que são os instrumentos ratificadores, e vai aguardar a análise desse acerto pós-perícia. Somente depois dessa análise do acerto pós-perícia é que o benefício vai ser deferido ou indeferido, ou seja, vai ser concedido ou vai ser negado. É a partir desse acerto pós-perícia, no caso, para o segurado que é agricultor, que vai ser definida a sua situação. Porque até o momento que o segurado ele pede, agenda a perícia médica, o INSS não sabe que é um segurado agricultor. A partir do acerto pós-perícia é que o INSS vai saber e vai conhecer o período que ele está autodeclarando para inserir essas informações lá no CNIS. O servidor do INSS vai ter que pegar esse processo, vai ter que pegar a autodeclaração, colocar os dados da autodeclaração lá no CNIS do segurado, porque no CNIS ele não sabe se esse segurado é agricultor ou não. Então é através desse procedimento que o segurado vai comprovar a sua situação junto ao INSS e aí o seu pedido vai ser concedido ou vai ser negado, não só conforme a sua situação com relação à perícia médica, mas também conforme a sua situação em relação a ele ser ou não segurado do INSS. Então, o procedimento é este que deve ser feito. Eu espero que tenha esclarecido pontos importantes. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.